Keontae Johnson collapsing during the game. USC wants to attack, but you've got to be careful. He collapsed. Tem um estudo que está sendo desenvolvido, claro, nós não estamos aqui para cravar nada, nós não somos profetas do Apocalipse, mas tem um estudo que está sendo um estudo estatístico que falam que este ano, 2021, é o ano que mais teve atletas tendo problemas cardíacos. Eles compararam uma sequência de tempo, se eu não me engano, compararam os últimos 20 anos. A maior quantidade que teve de 2020 para trás é 5 vezes menor do que 2021. Nós vemos esse jogador que estava aí, que caiu na grama, o Adama Traoré, teve o Sérgio Agüero, que saiu do jogo do Barcelona porque estava tendo uma arritmia cardíaca. O jogador brasileiro Jonathan, que era da seleção brasileira, com 22 anos, morreu lá no Japão. O Christian Eriksen, da Roma, jogando na Eurocopa ou na League Nations, eu não me lembro, também colapsou fora outros casos que nós vemos, tanto de atletas profissionais, semiprofissionais, estudantes e amadores. Fora outros que a gente não tem a mínima ideia. Quanto a esse tempo aí que está acontecendo de nós estarmos testando, sendo testes de algo, daquele negocinho lá que eu nem sei se eu consigo falar aqui, porque senão derrubam a live, né? Pode ter correlação nessa alta de problemas cardíacos? Claro, eu não vou te expor no sentido. Se você tiver algum caso também, quiser falar, mas fique à vontade. Um caso que aconteceu contigo, mas eu não quero expor por causa da ética médica, tá? Ok. Esse ano eu completo 38 anos de carreira médica e o que acontece? Eu faço parte de um grupo de médicos e no início da pandemia nós recebemos postagens de outros países do Canadá, países da Europa, de países asiáticos, etc., com relatos de reações ligadas direto ou indiretamente a vacinas. Mas eu tenho um olhar muito voltado para a realidade. E eu nunca repliquei esses relatos, porque eu não sabia se a fonte era fidedigna ou não. Eu não sabia se isso tinha procedência ou... Então, eu nunca repliquei e nunca deixei a minha mente se levar por teorias conspiratórias. Entretanto, nos últimos dias, eu observei 4 observações que me chocaram. Chocaram sob maneira que quem vos fala é um médico com 38 anos de carreira, que foram reações relatadas com um calendário vacinal, uma coincidência de um calendário vacinal. Você pode conectar o evento, né, o desfecho, com a inoculação do imunizante, e de maneira direta, é impossível não fazer a conexão. Foram 4 casos, né? Até dias atrás eu comentei contigo, eram 3, agora hoje soma-se o 4º caso. Isso, da minha observação clínica, são coisas que eu não ouvi falar, são coisas que eu vivi e algumas delas ainda estou vivendo, porque os pacientes não evoluíram a óbito, mas estão em situação crítica. O que eu observei? Eu observei que nós tivemos um caso de AVC hemorrágico numa paciente jovem de 45 anos,
impossível não estabelecer o vínculo com a vacina. E tivemos 2 casos de repercussão neurológica muito intensa, 2 casos de Guillain-Barré. Guillain-Barré, para quem não sabe, é uma paralisia que acomete a metade inferior do corpo, às vezes até o pescoço, até a ventilação. É uma paralisia abrupta, né, uma síndrome neurológica abrupta com paralisia total de todos os... Pode ser membros inferiores e dos superiores somados, né? Então, o indivíduo pode ficar paraplégico ou tetraplégico. Nós tivemos 2 casos de Guillain-Barré agudos, correlatados ao calendário vacinal, e o 4º caso, o caso de uma miocardite, numa criança ainda, uma criança de 15 anos, grave com desfecho óbito, né? O que eu não posso, não estou aqui dizendo que esses eventos todos que eu presenciei foram provocados pelas vacinas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, como observador e como alguém que olha para a realidade, isso chamou a atenção de toda a comunidade médica que está no entorno desse caso. O que me chama a atenção é a tentativa de ocultar essas informações, a tentativa de bloquear essas informações por parte dos hospitalares. Isso daí, sim, é uma coisa que me chama a atenção. Estou lidando com isso com muita cautela. Eu não pude ainda estabelecer um vínculo entre o desfecho e as vacinas, mas a verossimilhança existe, isso está muito bem consignado em prontuário, de modo que, a partir de agora, eu já não estou mais duvidando daqueles artigos que inicialmente eu vi, que foram publicados por colegas que trabalham em outros países, de relatos de reações adversas provocadas pelas imunizações. Então, eu estou bastante preocupado com isso, porque o caso dessa criança, por exemplo, foi de uma evolução fulminante, muito rápida, né? Alguém tinha função cardíaca normal e, de repente, se encontrou insuficiência cardíaca refratária em poucos dias, né? Isso chama atenção. E também esses casos neurológicos aí, um deles, inclusive, bastante jovem, que teve praticamente a imunização compulsória com risco de demissão. Então, são coisas que, como observador, pesquisador que eu sou, da área de saúde, eu tenho que ter um olhar atento para isso. Muito embora eu não estou fazendo nenhuma afirmação e nem inferências, eu estou relatando casos e fazendo uma correlação com um eventual problema provocado pela imunização. É isso que eu posso lhes dizer por hora. Eu estava também aqui vendo, tem alguns protestos que tiveram lá na Austrália sobre todo esse caos, né? Nós vemos, principalmente na Austrália, nós vemos aqueles casos onde o filho foi tirado do pai, né? Pelos pais não quererem vacinar, né? Os filhos. Teve também o caso dos protestos contra o lockdown. E tem um screenshot aqui que eu acho que sintetiza tudo isso. Vou botar aqui. Cadê você? Tá aqui, tela. Cadê? Aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Vou até aumentar. O que nós estamos vendo aqui? Não sei se todo mundo tá vendo aqui. Fala que vai ser o espermatozoide de pessoas não vacinadas pode ser o novo ouro, né? O novo Bitcoin. Então, nós vemos aqui que há uma forçação de barra. Vou usar esse termo, que eu poderia usar um termo mais pesado, mas acho que para passar aqui no YouTube sem censura, né?
uma forçação de barra com essas vacinas. E não somente isso, estão colocando crianças em risco por causa de uma doença que, ao meu ver, eu não sou cientista, não sou nada disso, ao meu ver, as crianças, pelo menos pelo que eu vi, passaram melhor do que os idosos, por terem mais defesas naturais, né? Obviamente, e estão forçando essas crianças, sendo que no momento que fizeram os testes, ninguém testou grávida, ninguém testou criança. E no contexto geral, qual que é o risco no futuro nós trazendo crianças, adolescentes e grávidas para esse mundo de vacinas, de testes e, além disso, com essas pessoas esses vacinados que não foram testados, né, cientificamente, qual que são as consequências, não somente no organismo, né, mas também no contexto geral, pode ser até político, a abordagem, no sentido que essas pessoas estão colocando coisas dentro do corpo. Isso eu trago por causa do Luc Montagnier, que ele, no ano passado, ele falou, as vacinas estão progredindo novas cepas, né? Novas versões de vírus. O Luc Montagnier que foi seu professor, né? Bom, aí, exatamente. Eu não sei qual vai ser, porque eu acho que no dia corrente nós ainda sabemos uma partícula infinitesimal sobre a fisiopatologia do Covid. Nós não a conhecemos ainda na sua totalidade e nós teremos, a meu ver, grandes surpresas nos próximos anos. Mas eu me atenho ao meu professor, que foi meu professor, o professor Luc Montagnier, Prêmio Nobel de Medicina, e eu acho essa tese dele bastante plausível, que é de que, as palavras dele, né, ele acha que a vacinação dessas populações aí que você citou, sobretudo das crianças, das gestantes, etc., é um erro médico. Ele cita exatamente essa palavra, né? Em francês ele fala faute médicale, em português isso quer dizer erro médico, e ele coloca o acento nesse assunto, o relevo, perdão, nesse assunto, dizendo o seguinte, que essa vacinação desenfreada e sem critérios poderá selecionar cepas cada vez mais resistentes. E agora, recentemente, ele fez uma declaração off-label, dizendo que esse novo agente, ele nada mais é do que a expressão disso, a expressão dessas cepas que foram sendo criadas pela exacerbação do processo de vacinação. Essas são as palavras do professor Luc Montagnier. Por ora, eu as respeito, eu as tenho como referência, mas eu não posso, em cima delas, eu fazer nenhuma inferência. Eu apenas considero isso como algo plausível. E creio eu que no futuro, muitas coisas que estão sendo discutidas hoje serão postas em xeque. Esse aqui é um exemplo recente que eu vivi na própria pele. Eu participei de uma reunião aqui da Secretaria Municipal de Saúde e quando começou o processo de imunização, eu falei assim, vocês estão falando em 2 doses, mas eu pedi a palavra no auditório, eu falei, vocês estão falando em 2 doses, mas eu creio que em breve vocês estarão evocando a possibilidade de uma 3ª dose. Naquele dia, eu fui massacrado. Quase que até fisicamente. Mas verbalmente digamos assim, de maneira intimidatória, eu fui execrado, né?
e fui taxado de ser um negacionista e de espalhar uma fake news. Então, vejam vocês, quando eu falei de terceira dose, eu fui um negacionista e fui um criador de fake news. E hoje, diante do contexto atual, que eles estão obrigando as pessoas a tomar a terceira dose, eu sou o quê? Quer dizer, veja você como jamais nós podemos acoplar a realidade científica que golpeia os nossos olhos a um contexto político. E essa crítica central do professor Luc Montagnier. Ele diz assim, vocês estão loucos, eu estudei vírus minha vida inteira, eu tenho mais de 60 anos estudando virologia, eu fui prêmio Nobel de Medicina. Ele falou, vocês estão contrariando princípios básicos da imunização elementar, sobretudo expandindo essa imunização, que nós não sabemos ainda quais são as consequências finais, para uma faixa etária que nós sabemos que ela não tem efeito nenhum. Outra coisa, em época de epidemia, não se imuniza todo mundo, isso nunca aconteceu na história da humanidade, você humaniza os grupos de risco, você imuniza os grupos de risco apenas. Essas são as palavras do professor Luc Montagnier, de alguém que, óbvio, ele tem 90 anos hoje, mas ele está com suas faculdades mentais totalmente íntegras. Então, veja, eu citei um exemplo contemporâneo, que foi o Dr. José Alberto Calene, execrado, entre aspas, em praça pública, diante da comunidade médica, por falar em terceira dose, e hoje eles não negam mais o que eu falei, porque isso está registrado em áudio, então eles não negam mais, mas como todo bom esquerdista, ele não nega, ele relativiza. Todas as verdades que você expõe para um esquerdista, que ele não tem como contestar, ele não nega, mas ele relativiza sempre. Sempre. E é o que eles estão fazendo hoje com essa maldita terceira dose. Então, e aí, para responder a tua pergunta, né, o futuro dirá, mas eu me atenho às teses originais do professor Luc Montagnier. Sou contra esse princípio de ampliação da imunização para todas as faixas etárias. Eu tenho direito de opinião, isso aqui é apenas uma opinião minha, que me engaja apenas a minha pessoa, né? Então é isso que eu posso dizer.